comecei a ter dor. Eu comecei a ter dor de cabeça, eu comecei a ter uma dor muito forte. E aí eu procurei o meu médico, a gente fez exames, a gente fez várias coisas, mas não tinha uma causa para essa dor. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre como eu estou hoje, 2 anos após a minha cirurgia no crânio. Então, se você é novo aqui no canal, essa é uma série de vídeos que eu tô fazendo sobre a cirurgia que eu fiz na cabeça, que foi uma retirada de cavernoma. Então, se você se interessa pelos assuntos, você pode ver os vídeos anteriores para pegar tudo certinho e completo. Então, só para relembrar aqui, há 2 anos atrás eu fiz uma retirada de um cavernoma e aqui no crânio, nessa região aqui. E agora já se passaram 2 anos, então eu vou contar para vocês como eu estou hoje, tudo que eu passei nesses 2 anos, como foi a recuperação do meu corpo, como o meu corpo reagiu com tudo isso, as dificuldades que eu tive, o que não mudou, o que mudou, o que voltou ao normal. Então vamos lá. De pós-operatório imediato, eu já coloquei no vídeo anterior, que é o vídeo do pós-operatório. Então agora eu vou falar do resto, né, de como que foi aí pra frente, que era uma coisa que na verdade eu não pensava muito. Eu tinha tanto medo da cirurgia que eu na verdade nem pensei muito no depois, na recuperação. Mas eu pensei que seria uma coisa bem dolorida, uma coisa bem difícil, bem, como eu posso dizer, longa. E não, gente, foi super rápido e eu não tive dor nenhuma. Então vamos lá. Na primeira semana eu tive muito inchaço na região do olho, então esse olho aqui ficou bem inchado, ficou bem roxo, mas passou. Foi na primeira semana. Na primeira semana eu também tive que ficar com aquela faixa na cabeça, então assim, um incômodo, mas não é dor. Eu fiquei 10 dias com faixa na cabeça. E todos os incômodos da faixa, né? Aquela dificuldade para lavar cabelo, para tomar banho, coceira, calor. Então tem tudo isso. Eu contei no vídeo anterior, né? Que a primeira vez que eu lavei o cabelo depois da cirurgia foi bem complicado, porque eu ainda não podia molhar essa área do curativo. Mas tinha que lavar, porque depois da cirurgia ainda ficou resíduos de sangue, esse tipo de coisa. Enfim. O meu cabelo foi raspado nessa parte aqui. Pra mim, isso não foi um incômodo. Pra mim, tipo, problema nenhum. Pra algumas pessoas, talvez isso seria motivo de insegurança, não sei. Eu acho que pra mim só se fosse uma área muito grande. Mas como foi pequena, tipo, o menor dos meus problemas ali. Eu não tive dor. Eu tive um pouco de dor de cabeça, sim, mas nada comparado a dor que eu imaginava, porque eu já tinha muita dor antes da cirurgia, então, tipo, não mudou muito, sabe, o nível de dor, assim, e eu tinha as medicações certas, então, mesmo se eu estivesse com muita dor, eu tomava a medicação, depois eu ficava bem, eu não ficava sofrendo, entendeu? Foi uma coisa muito rápida. A cabeça, ela não doía, mas ela pesava muito, né, tinha um peso ali, obviamente. Na minha rotina, eu só tinha que não fazer coisas pesadas, né? Não pegar peso. Eu fiquei 1 mês sem trabalhar em casa de recuperação. E assim, foi bem de boa, bem tranquilo. A única coisa é que eu sentia muito sono, mas isso por causa dos remédios que eu tomava. Mas eu não sentia dor, não sentia nada. A fome tava normal. Ah, uma coisa que depois da cirurgia eu demorei muito pra conseguir fazer cocô. Eu fiquei mais de uma semana sem conseguir fazer. Demorou, tipo, não saía e eu não podia fazer força porque se eu fizesse doía. Mas acabou saindo depois naturalmente, não prejudicou em nada. Eu só estranhei mesmo, mas não teve problema nenhum. E assim, aparentemente eu estava normal. Eu só não podia fazer esforço, mas tipo, eu podia sair, eu podia caminhar.
eu podia ir a consultas médicas, podia viver normal. Depois desse um mês, o médico me liberou para trabalhar e aí ele me liberou para viver a minha vida normalmente, inclusive treinar. 3 meses depois da cirurgia, eu estava ótima, eu estava 100%, as minhas medicações estavam, tipo, já não eram aquelas medicações pós-cirúrgicas, né, as mais fortes, eram só as medicações normais, regulares, que tinha que ficar ali. Então eu já não tinha mais tanto sono, eu tinha sono, mas já conseguia fazer minhas coisas, né, então voltei a trabalhar, voltei a treinar. Eu tava organizando meu casamento nessa época, eu fiz fotos do pré-wedding, eu me arrumava, eu ia pro cabeleireiro, eu saía, eu fazia tudo normal. Normal, gente. A única coisa é que a minha cabeça tinha uma sensibilidade muito grande. Então, assim, pra ir em cabeleireiro era um fato delicado, né? A gente tinha que ter ali um certo cuidado por conta da sensibilidade. E às vezes eu sentia a cabeça, tipo, fazendo assim. Qual que é essa sensação de fazer assim? Vocês sabem o que eu tô falando, fazendo assim? Quando você tem um machucado que ele tá sarando? É bem assim. Então, em 3 meses, eu já tava, tipo, muito bem. 6 meses depois da cirurgia, eu tava ótima. Foi quando foi o meu casamento. Eu fiz a dança do casamento lindamente. Eu tinha ensaiado várias vezes. Eu não tinha dor de cabeça, eu não tinha, gente, eu não tinha nada. Eu tava assim, perfeita. Até a minha mente, o meu humor tava bem. Eu melhorei da ansiedade, eu retirei os remédios. Então, tipo, deu 8 meses da cirurgia, gente. Aí que eu tive uma regressão, uma fase mais difícil. Eu comecei a ter dor. Eu comecei a ter dor de cabeça, eu comecei a ter uma dor muito forte. E aí eu procurei o meu médico, a gente fez exames, a gente fez várias coisas, mas não tinha uma causa para essa dor. E eu percebi que ela estava relacionada a exercícios físicos. Ela começou numa tarde que eu estava na academia e depois disso eu não consegui mais ir à academia. Eu parei de ir à academia, mas eu continuei a fazer exercício em casa. Depois, mesmo fazendo exercício em casa, não estava dando certo, eu ainda sentia dor. Eu parei de fazer exercício em casa e fui correr na rua. Gente, correr era absurdo. O impacto. E assim, não doía na hora, doía depois. Eu fazia o exercício, eu tava bem. Mas depois que eu terminava, que eu parava, que eu descansava, vinha a dor. E assim, é uma dor que ela não passa com nada. Ela só passa com remédio na veia e ela é uma dor incapacitante, não é aquela dor tipo, ai, tô com dor de cabeça, tipo agora. Agora, nesse exato momento, eu tô com dor de cabeça. Mas eu tô ok, eu tô aqui gravando, já fiz várias coisas hoje, tipo, normal, tô com dor, mas tô ok. Mas é uma dor diferente. É uma dor que ela te impossibilita de fazer as coisas. E é uma dor que me dava muito enjoo também. Então também era complicado para comer. E ela durava assim 2 dias. Então, tipo assim, digamos, eu treinei hoje, fiquei com dor de cabeça hoje. Amanhã de manhã ainda corri o risco de eu acordar mal e passar o dia todo mal, entendeu? Ela melhorava com descanso, mas não era tipo na hora, demorava um pouco. E aí eles associaram essa dor com os meus batimentos cardíacos. Então eu parei de fazer qualquer atividade física e assim, eu só posso fazer caminhada e lenta. Porque se eu começar a caminhar mais rápido, caminhar muito, o coração acelerar, eu vou ter dor. Infelizmente, eu ainda tenho esse sintoma até hoje. A gente já fez várias coisas, a gente ainda está investigando. Eu fiz troca de medicamento há pouco tempo para ver se melhorava essa questão. A gente já fez trocas outras vezes, não adiantou. Talvez eu tenha que procurar um especialista em dor crônica, mas por enquanto nós estamos tentando resolver. Eu e o meu neurocirurgião, né? O que me operou mesmo. Então, se não conseguirmos, a gente vai ter que chamar uma terceira pessoa
pra nos ajudar com isso daí. Então, assim, esse foi o pior, assim, que me aconteceu depois da cirurgia. O doutor disse que não tem relação com a cirurgia, mas assim, começou depois e não foi imediatamente depois, como eu disse, foi 8 meses depois. Então a gente não consegue saber bem, né? O diagnóstico é apenas de uma dor crônica mesmo, como qualquer outra dor de cabeça. Mas tá aí, né? Então eu tô aí há mais de um ano sem poder me exercitar. Isso é muito ruim, eu fico muito triste por conta da saúde, por conta do meu corpo. Mas fazer o que, né? Também não dá pra forçar uma coisa que não vai, né? Então, eu só espero que eu consiga resolver essa questão um dia. Outra questão que mudou é ainda a sensibilidade. Eu ainda tenho muita sensibilidade na cabeça. Da cirurgia até agora já diminuiu bastante, não é na mesma intensidade. Mas mesmo assim, eu tenho muita sensibilidade. Então, assim, pra fazer cabelo em salão, dependendo do procedimento, é uma tortura. Tem coisas que eu não faço mais em salão. Na verdade, eu reduzi muito as minhas idas em salão, sabe? Eu tinha o cabelo bem mais raiz mesmo, eu fazia sempre, agora eu não faço mais raiz. Eu faço muita coisa em casa. Então, assim, eu evito ao máximo ir no salão. Eu vou no salão, assim, hoje em dia de 5 em 5 meses, de 4 em 4 meses, depende do que eu tô precisando. Mas eu evito. E antigamente eu ia todo mês, né? 2 em 2 meses no máximo. Mas é uma coisa assim que dá pra gente lidar, né? Dá pra gente ir levando. Eu não sei se vai voltar ao normal um dia. Eu espero que sim. O médico disse que vai, mas não sei. Eu tenho a sensação de que sempre vai ficar, sabe, alguma coisinha ali incomodando. Essa sensibilidade, ela atrapalha mais na questão de salão de beleza mesmo. E assim, eu não gosto que as pessoas coloquem a mão na minha cabeça, então, por qualquer motivo que seja, eu não deixo colocarem a mão na minha cabeça. Criança, não deixo colocarem a mão na minha cabeça, porque dói. Qualquer movimento que, tipo, pra qualquer pessoa comum não vai doer, até mesmo fazer um carinho. Eu não deixo meu marido fazer um cafuné, não deixo, porque às vezes a pessoa não tá fazendo nada, tá fazendo uma coisa assim, mas aí ela dá um. E pra mim dói, entendeu? Pra qualquer pessoa não doeria, mas pra mim dói, né? Então eu evito, porque não dói só na hora, né? Tipo, ai, doeu, acabou. Não, ela fica doendo horas depois. Outra coisa que eu ainda não posso fazer é qualquer coisa com impacto. Então, tipo assim, pular, por exemplo, não posso. Nada que tenha impacto, virar de ponta cabeça, plantar bananeira, dar cambalhota, essas brincadeiras assim, não posso. É um pouco complicado, porque eu trabalho com educação infantil, né? Mas a gente vai se adaptando e por enquanto é isso. Eu também não posso fazer movimentos bruscos, virar a cabeça com tudo, deitar muito a cabeça, ficar balançando ela muito. Então, até se eu tô conversando aqui com uma pessoa, sabe quando a pessoa tá falando que você fica assim, aham. Se eu só fizer isso por muito tempo, eu já sinto ela tipo, tum, tum. Então, não pode. Uma coisa besta, né? É uma coisa besta. Mas acontece. E às vezes eu sinto dor na região da cirurgia. Às vezes, bem às vezes, uma ou duas vezes no mês. Às vezes, tipo assim, eu tenho dor de cabeça normal, porque eu ainda tenho muita dor de cabeça, viu? É uma dor que ela pega aqui assim, ó. Diminuiu bastante desde a última troca que a gente fez de medicação, mas eu ainda tenho. E às vezes, quando ela tá doendo, eu sinto bem a região da cirurgia, dependendo do tempo, como muda, eu sinto. Dependendo do meu humor, como tá, se eu me estressar muito, eu sinto. Então tem tudo isso que eu acredito que uma cirurgia comum, qualquer cirurgia, tenha isso, né? Tem essa sensibilidade. Às vezes tem dormência, principalmente se mexer. Então, assim, mexi no cabelo hoje, fiz uma escova, depois vai ficar dormente, com certeza.
quanto a minha energia física no dia a dia, ela caiu muito, 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 muito mesmo. Depois da cirurgia eu me sinto muito mais cansada, sabe? Eu me sinto cansada, cansada de tudo. Cansada até das coisas assim que eu gosto de fazer. É tudo aquele me poupe, se poupe, nos poupe, sabe? É muito cansaço, eu me sinto cansada. Antes eu era uma pessoa assim bem elétrica, eu gostava de fazer as coisas, gostava de ficava ali no 220. Hoje em dia não, hoje em dia eu tô no 110 mesmo. Então a minha energia não voltou ao normal. Não sei se por causa da cirurgia, por causa das medicações, tudo junto, não sei. Mas a minha energia realmente não tá normal, eu tô muito mais cansada. E eu consigo fazer quase tudo normalmente, né? Eu só tenho muita dificuldade para acordar cedo. Se eu acordar muito cedo, provavelmente no fim da tarde eu vou ter dor de cabeça. Ou se eu ficar com sono, tipo, eu dormi muito tarde, dormi poucas horas, a cabeça dói depois no fim do dia. Então eu tenho essa questão muito forte com o sono, que eu tenho que estar sempre repondo o meu sono, senão depois eu sinto dor. Eu sinto um cansaço assim bem maior, bem mais extremo do que antes de operar, sabe? Tipo, antes eu tava cansada, mas beleza, eu tô cansada. Agora o meu cansaço ele dói, sabe? Meu cansaço ele vem com dor, não é só um cansaço. Sobre a cicatriz e a estética da cirurgia. A minha cicatriz ela tá boa, ela tá ótima, eu nunca tive problema com ela desde que a gente operou, normal. Eu já mostrei ela em outros vídeos, ela tá aqui. Ah, dá pra ver bem nesse vídeo aqui, ó o corte aqui. Mas realmente ela só dá pra ver ou quando eu mostro ou quando meu cabelo tá preso. Se eu prendo assim um rabo de cavalo, dá pra ver. Mas eu acho que ela é bem discreta, porque assim, ninguém nunca me perguntou sobre ela, sabe? É só quando eu mostro, quando eu comento, mas ninguém nunca me perguntou sobre ela. Ela não exige mais nenhum cuidado, ela nunca inflamou, ela nunca deu problema. Ah, o que eu percebi só é que aqui, ó, tipo, no corte dela não cresce cabelo, né? E não sei, parece que eu tô meio calva aqui também, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ela tem bem menos cabelo do que comparado ao outro lado, ó. Ó a quantidade de cabelo. Então, assim, esse lado tem bem menos cabelo. E como vocês podem ver, ele já tá normal no tamanho, ó, porque essa parte aqui toda foi raspada, né? Essa parte da frente. Mas ela já tá no tamanho normal, ó. Meu cabelo cresce muito rápido e já faz 2 anos também. Então, já tem um tempo, já deu tempo de normalizar essa parte da estética. Mas eu nunca liguei pra essa parte, nem na época. Eu achei que cresceu muito rápido. Eu achei que foi fácil de esconder se eu quisesse esconder, mas eu normalmente não escondia porque eu não ligo muito pra essa parte, sabe? Então, às vezes as pessoas me perguntam como eu me sinto em relação à cicatriz. Eu não sinto nada, gente. Eu nem lembro que ela tá aqui, na verdade. Só quando eu penso na cirurgia que eu lembro que ela tá aqui, mas ela não me incomoda. O que me incomoda um pouco é que minha cabeça ficou um pouco torta. Ó, se vocês verem aqui, ó, tá um buraco aqui, ó, tá vendo? Ó, tá um buraco. E quando bate aqui, no meu cérebro faz tuk lá dentro, como se tivesse oco. Aqui ela tem tipo eu acho que é tipo um parafuso pra fechar. E aí aqui ficou esse buraco, ó. Isso me incomoda um pouco na hora de me maquiar, na hora de tirar a sobrancelha, porque aí a sensibilidade aqui é bem grande. Mas nada demais. Normal também, vida que segue. Sobre medicamentos. Atualmente eu uso 2. O que eu usei pós-cirúrgico foi o nortriptilina. Ele já foi feito o desmame, mas como eu ainda tinha problemas com dor de cabeça, eu tive que voltar a tomar outro medicamento. Então eu comecei recentemente a tomar o topiramato. Eu comecei esse remédio tem o quê? 1 mês, eu acho. No começo foi bem difícil,
Eu tive muitos efeitos colaterais, muitos mesmo, mas ele me ajudou muito em relação à dor de cabeça, porque eu tava numa crise fortíssima. E assim, desde que eu comecei a tomar ele, eu já senti melhora. Dizem que o efeito é prolongado, né? Demora umas semanas. Mas eu senti que foi bem rápido. Foi bem rápido. Eu tomo também o propranolol, alguma coisa assim, que também é pra dor de cabeça e também sintomas físicos de ansiedade. Eu sinto que ele melhora muito os meus tremores, que eu tenho muito tremor nas mãos. Ele ajuda nas moscas volantes, porque quando eu tô com dor de cabeça eu tenho muitas moscas na visão. Então eu sinto que ele ajuda mais nessa parte, não tanto da dor de cabeça em si, mas nos outros sintomas que vêm junto. Eles são medicamentos contínuos e eu não sei até quando eu vou tomar eles, talvez até eu melhorar, talvez depois de um tempo a gente tente novamente fazer o desmame e ver o que dá. O propranolol eu tomo já tem alguns meses, acho que uns 3, 4 meses. Sobre os cuidados que eu ainda mantenho após a cirurgia, seria evitar os esforços físicos, evitar as atividades físicas. Algumas coisas eu evito também por causa da dor de cabeça, tipo olhar muito pra luz, ficar muito com a cabeça levantada, tipo olhando pra cima. Algumas coisas assim. Tomar as medicações certinhas, porque se eu não tomar eu vou ter crise. E só isso. Eu tenho acompanhamento ainda com o meu neurocirurgião. Eu converso sempre com ele. Às vezes a gente marca consulta, também tem o WhatsApp. Então é tudo sempre bem acompanhadinho. E o único exame que eu tenho que fazer é a ressonância, mas agora eu só preciso fazer uma vez por ano. Antes eu tinha que estar fazendo sempre, mas agora, depois de 2 anos, é só uma vez por ano. Então a última que eu fiz foi em dezembro. Então agora é só em dezembro de novo, pra eu ter que fazer outra ressonância. E é só isso. Geralmente na ressonância dá tudo certo, ela só dá a cicatriz, dá pra ver a cicatriz na ressonância e só. É bem de boa. Então é isso, gente. Hoje em dia eu estou bem de saúde, estou estável, mas não estou 100%, como eu disse aí no vídeo. Algumas coisas não voltaram ao normal, algumas coisas talvez nunca voltem. Como eu disse, meu corpo antes da cirurgia e depois da cirurgia mudou muito, principalmente nessa questão da energia. Eu também tô cuidando disso, também tô tomando vitaminas, também tô melhorando. Tô tentando ajustar a questão do sono. E assim, é um trabalho diário, né? A gente vai trabalhando, vai ajustando, vai tentando melhorar. São 2 anos aí que a gente não parou de se cuidar, né? Como eu disse, esse cansaço agora me impossibilita de algumas coisas, mas tá tudo bem, pra mim tá tudo bem. Pra mim o mais importante é que eu tô viva, é que eu não tive nenhuma sequela, que eu estou bem e é isso. Então se você tiver alguma dúvida sobre o tema, pode deixar aqui embaixo que eu te respondo. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, algo também pode deixar aqui que eu leio todos. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Acredito que o próximo vídeo que eu vou fazer é como tá a minha situação emocional hoje em dia, pós a cirurgia, que também é um outro assunto bem longo, mas eu vou contar tudinho para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau, tchau!